Boa noite a todos, a todas. Pedro, em especial, ao Marcão, que está ali atrás, a Adriana, do Senge, e principalmente aos heróis que estão aqui iniciando o seu curso de engenharia. Heróis porque nós estamos num país de extrema injustiça social, onde o ensino público é quase vergonhoso. Então, são pessoas que superaram isso e chegaram na faculdade. Então, essa minha apresentação hoje é endereçada a vocês, é em homenagem a vocês. Essa é a casa dos engenheiros, é a casa de vocês desde já, porque é a casa também dos estudantes de engenharia. Então, aqui, esses 25 andares representam o nosso espaço, onde o clube ocupa especificamente 8 desses andares, né, do 18º para cima, até o 25º. Temos também uma sede campestre na ilha de Guaratiba, não é isso? Onde nós temos uma floresta de 420 mil metros quadrados e uma área livre de 140, 150 mil metros quadrados. Então, esse é o patrimônio do clube. É o patrimônio físico, mas o patrimônio maior nosso é o intelectual, é o capital intelectual do clube de engenharia. Nós temos uma diretoria, que o Vitor está aqui, é um dos entusiastas desse projeto, é um dos nossos diretores, é o mais jovem diretor nosso, já é doutor também, conhece bem o cálculo, a tese dele eu tive a oportunidade de ver, é uma equação diferencial atrás da outra, integral, não dá para entender nada daquele negócio, né? Só o professor ali que talvez entenda, mas vocês vão entender um dia. É que eu já dei cálculo há muito tempo atrás. Eu fiz engenharia também, civil, no interior de São Paulo. Então, esse é o clube, são 140 anos, 142 anos, como dizia o Bonaparte, né? Aqui 142 anos vos contemplam, né? De luta pelo país, de luta pelas questões democráticas. Nós temos 3 palavras que representam os pilares da nossa ação, que é democracia, soberania e desenvolvimento. Inclusive, o clube foi uma das poucas, ou talvez a única entidade de engenharia que declarou voto nesta eleição antes dela acontecer, a frente ampla que aqui se instalou nesse país, e que a gente espera que traga, que resgate a ciência, a tecnologia, a escola pública de qualidade e assim por diante, tantas necessidades que nós temos no país hoje, né? E que vocês vão ser protagonistas disso tudo. Aliás, já são, através dos sindicatos, através dos seus diretórios acadêmicos, através das empresas que vocês vão trabalhar e assim por diante. Vocês têm essa missão, porque vocês são mais do que as pessoas que entraram sem cotas, na minha visão. Então, eu vou falar um pouco sobre... Uma vez eu estava numa live, aliás, não sei se já tem no Aurélio a live, é L-E-I-V-E, não é isso? L-A-I-V-E, né? Está na hora de colocar, né? Eu não sei qual é o substituto, eles falam. Outro dia, e me perguntaram, viu, Barato, por que a gente estuda cálculo na engenharia? Será que precisa? Eu tive que dar uma resposta meio desaforada, né? Mas eu vou tentar dar uma resposta para vocês aqui um pouco mais elaborada. Eu disse, vou falar sobre isso com o pessoal. Então, se me permitir, o professor, não é uma aula de cálculo, é do porquê o cálculo. Então, o que é cálculo e o que distingue o cálculo da matemática? Eu vou seguir um pouco uma colinha aqui, porque minha memória já não é tão boa. Primeiro é o poder do infinito. O cálculo trata do infinito, do infinitesimal, né? É a essência do cálculo. E ele simplifica problemas difíceis. Na realidade, o cálculo não é difícil. O cálculo resolve problemas difíceis, problemas complicados. Essa é uma diferença fundamental. Existe uma metáfora chamada navalha de Ockham, que é de um cara chamado William de Ockham, um frade franciscano que viveu no século XIV e que mudou a ciência desde então. O que é a navalha de Ockham? Por que é uma navalha? Porque ela corta a complexidade. Então, ela simplifica os problemas. Então, a teoria dele toda está baseada nisso. Então, tem uma frase até que é baseada nessa navalha que diz que a perfeição não se atinge quando não tem mais nada para colocar, é quando não tem mais nada para tirar. Então, você tem que simplificar as questões da vida, da ciência e assim por diante. Então, essa navalha de Ockham vale para tudo, para as ciências sociais, exatas e assim por diante. Então, vocês olhem lá na Wikipedia a história desse cara, que é muito interessante, desse frade. Então, o cálculo se baseia no seguinte, em dividir para conquistar, porque dividir para conquistar é uma forma de você resolver problemas complexos. Você divide em problemas menores.
Só que o cálculo ele tem uma característica a mais. A divisão dele vai ao infinitesimal, ao infinitamente pequeno, para você conseguir resolver os problemas. Então, o que é que ele faz? Ele fatia o problema, divide completamente ao infinitesimal, aí ele faz o quê? Isso é uma diferenciação. É o cálculo diferencial. Vocês vão ouvir esses dois nomes. Quando você pega e resolve o problema no infinito, no infinitamente pequeno, no limite, né, professor? Depois, quando você retorna ao problema original, você está fazendo o quê? Uma integração. Isso é o cálculo integral. Essa é a diferença entre o cálculo diferencial, que é aqueles dx, dy, aquelas coisas todas, que é já é o delta x, na realidade, que você trabalha com deltas, com diferenciais. E o cálculo integral é um símbolo de uma soma, né? Alguma coisa parecida, porque você está somando aqueles infinitesimais, por exemplo, para calcular uma área de uma curva, né? Ou para calcular o valor máximo de uma curva, aí é diferencial, mas a integral, a metáfora dela em termos de curvas é o cálculo da área. Então, com o cálculo, o que você faz com o cálculo, por exemplo, hoje? Você descreve como é que uma bola rola numa rampa. Isso é a parte mais simples. Como é que um raio de sol viaja por dentro da água? Como o fluxo contínuo de ar em torno de uma asa mantém um beija-flor ou um avião voando? Isso é cálculo também. Sem cálculo você não resolve esse problema. As tensões em um prédio, esse prédio aqui, se para calcular uma ponte, porque isso aqui é o cálculo, isso aqui tudo é baseado na teoria da elasticidade, que é cálculo puro. Quando você vai calcular uma viga ou um pilar desse, você está usando, sem você saber, a teoria da elasticidade. Só que a resistência dos materiais é uma simplificação. E aí vocês vão usar a resistência dos materiais, vocês vão ver isso no terceiro ano. Mas antes, vocês precisam conhecer cálculo para compreender por que a resistência, as equações da resistência material chegaram onde chegaram. Através da teoria da elasticidade, a teoria da plasticidade e assim por diante, né? As ondas eletromagnéticas e suas consequências, aquelas equações de Maxwell, são 4 equações com gradiente não sei das quantas, igual a tanto, é tudo cálculo diferencial, e é por causa disso que a gente tem computador, a gente tem satélite, a gente tem celular. Sem o cálculo não existiria nada disso. Nada. Nós não saberíamos o que é um radar ou uma transmissão de uma onda, né? São as equações de cálculo. Então, o que é que o cálculo faz? Quem não faz engenharia, quem não trabalha com o cálculo, ele trabalha com a intuição ou com a prática. Então, o médico é isso, né? O médico é prático. Ele trabalha com a intuição, com o talento, com o músico, tal. Mas quem tem que trabalhar com a razão é o engenheiro. O engenheiro tem que ter a razão, ele tem que saber por que está fazendo certas coisas. Então, o cálculo é a razão. Então, se você quer aprender a ter razão, ser racional, você tem que estudar cálculo, porque o cálculo é um instrumento da construção da razão dentro do seu cérebro de engenheiro. Então, não é só, o cálculo então não serve só para equacionar os problemas complicados, de forma simples. Ele serve também para equacionar o teu cérebro, a raciocinar sobre os problemas da engenharia. Nenhuma outra profissão que não tem cálculo, as pessoas não adquirem essa competência, a gente não nasce assim, né? Então, essa é uma das razões do cálculo também, que começou com os geômetras, né? Foi pelos algébricos até Newton, no século XVII, né, XVIII, e o Leibniz. É engraçado porque o cálculo foi inventado por 2 pessoas ao mesmo tempo e não se conheciam. Depois ficou uma disputa danada sobre quem é quem, os ingleses e os alemães, não é isso? O Leibniz é alemão, né? O austríaco, não me lembro agora. É daquela região. E o Newton, inglês, né? E é engraçado que o Newton inventou o cálculo por causa da guerra, né? Não sei se você sabia disso. Surgiu, ele já tinha uma noção dessa questão do diferencial, tal, ele já estava estudando um pouco isso. Mas com a guerra ele foi para o sítio, ele se mandou, e foi ali que ele construiu a reflexão do cálculo infinitesimal. Tudo nasceu ali, nas férias prolongadas por causa da guerra. Então, mas isso começou lá com Arquimedes. O Arquimedes viveu nos anos 200 antes de Cristo, né? Arquimedes foi morto por um soldado romano lá em Siracusa, e o soldado estava rabiscando a praia, sei lá, na Sicília, né?
os soldados romanos estavam em guerra contra os romanos, que a Sicília era a parte romana, esse reino da Siracusa, e os romanos estavam tomando aquilo, com medo que eles fossem para Cartago, eles eram conquistados, o Cartago queria conquistá-los. Aquelas guerras púnicas, né? O historiador sabe disso melhor do que eu, né? Então, ele estava lá e foi morto por um soldado. Mas o Arquimedes foi um dos primeiros caras a pensar o cálculo. Para fazer o quê? O cálculo do π. Você sabe o que é o π, né? Todo mundo aqui já sabe. Então, é o cálculo da relação entre a circunferência e o perímetro do círculo, né? E o seu diâmetro. Então, o que é que ele fez? No começo, antes do Arquimedes, as pessoas pegaram, dividiram o círculo em fatias, e foram botando uma fatia aqui e a outra invertida, de forma que, quando ficavam fatias muito próximas, aquilo virava um retângulo. Então, eles sabiam calcular a área de um retângulo. Então, eles criaram infinitas fatias para chegar próximo. Mas o Arquimedes fez algo melhor. Ele colocou um hexágono dentro do círculo. Por quê? Porque o lado do hexágono é igual ao raio do círculo, né? E aí o que ele diz? Então eu sei calcular o perímetro do hexágono. É 6 vezes o raio. E o diâmetro 2 vezes o raio, dividido 1 por 3, um pelo outro dá 3. O π é 3,14 e um monte de número. Então, ele chegou ao valor 3 nessa simplificação. Depois, ele pegou o hexágono e transformou no dodecágono, né? Sei lá. Aí botou triângulos e começou a dividir, a botar um polígono cada vez com mais número de lados. Ele chegou a 3,14 e 16, já chegou a uns 4, 5 dígitos. Isso o Arquimedes, né? Lá atrás. Uns 600 anos antes de Newton, né? Ele já tinha sacado que a redução ao infinito era uma forma de resolver problemas. Então, pessoal, essa história da humanidade, desses gênios da humanidade, né? E que fizeram a matemática ser o que ela é hoje. Então, eu posso terminar essa parte da palestra, porque tem uma segunda mais rápida, que é que eu digo o seguinte: sem o cálculo não existiria engenharia moderna. Ponto. Então, vocês estudem cálculo para quer ser um bom engenheiro, seja um bom aluno de cálculo. Vendi bem o peixe, professor? Ok. Agora, eu vou passar a falar um pouco sobre os cotistas. E eu vou falar de uma alegoria. Eu estava hoje sentado aqui, não tinha nada o que fazer, disse, vou pensar numa alegoria. E pensei para definir o que é ser cotista e a sua trajetória dentro da faculdade e dentro da profissão, como cotista. Então, eu botei, são 2 montanhas a você subir. Na realidade, é a questão do alpinista, né? O alpinista só está feliz enquanto está subindo. Depois que ele sobe, ele perde a graça e desce e vai para outra, né? Então, vamos pensar em 2 montanhas. Uma é a faculdade e a outra é a sua profissão. É o primeiro emprego, é exercer a profissão com competência, ser bem empregado, ganhar bem, tratar bem da família, da sua esposa, dos filhos, dos netos e assim por diante. Essa é a segunda montanha. A primeira montanha, vocês começam muito desfavorecidos. É como se estivesse um lado da montanha bem tranquilo, onde estão os alunos não cotistas, porque frequentaram boas escolas, não tinham que trabalhar para estudar, no máximo um estágiozinho bacana aqui e ali. Então, foram bem formados, não precisam das cotas. A cota é uma ação afirmativa do nosso país que corretamente reconheceu a sua deficiência na formação de boa parte da sua sociedade. Então, vocês vão, para frequentar a faculdade, vocês vão ter que subir uma área escarpada, muito, quase reta, e às vezes até invertida. Então, vocês vão ter que ralar para subir essa montanha. O que o Clube de Engenharia está dando para vocês são alguns instrumentos para vocês conseguirem fazer isso com sucesso. Então, a vida de vocês é sempre mais difícil, por uma série de razões, inclusive razões financeiras, razões de formação, mas vocês têm uma vantagem, vocês têm a persistência, vocês têm a coragem, muito maior do que os que estão pelo outro lado. Lógico que há exceções de um lado e do outro, mas eu acho que a grande maioria. Aí vem a segunda montanha. Você sabe qual é? Aí vocês levam vantagem, que a segunda montanha é escarpada para todo mundo. Então, ali você vai estar em pé de igualdade. E qual é a vantagem de vocês? Vocês já aprenderam a escalar uma montanha muito mais difícil. Já sabe como fazer, já tem os instrumentos. Então, é isso que vocês devem esperar da vida de vocês na faculdade, mas depois isso vai ter uma compensação lá na frente, que vocês vão estar correndo na frente, vocês vão estar mais competentes, mais capazes de ralar, porque a competição da vida está cada dia mais difícil,
principalmente num país onde a engenharia não está valorizada. A gente espera que isso melhore ao longo do tempo. Porque também um país que não tem engenharia é um país que não tem desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem engenharia, não há engenharia sem desenvolvimento. Os dois lados se encontram. Isso é bionívoca, já é uma palavra matemática, né? Eles vão aprender também, bionicidade. Então é isso que eu queria dizer para vocês, e boa sorte e parabéns.